Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, muito obrigado pela sua inscrição. Eu quero continuar pedindo, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe, você que já é inscrito, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem da Palavra de Deus, porque o poder está na mensagem. Deus quer transformar a nossa vida por meio da sua palavra. Eu quero te agradecer. E o texto que vamos conversar hoje, os textos que vamos usar hoje é fenomenal. Na verdade, muitas pessoas às vezes me perguntam por que tantas pessoas inteligentes que estudam a Bíblia, por que elas não descobriram essas verdades que estão claras na palavra de Deus? Por que elas não vivem isso? E aí, queridos, eu quero trazer para que você entenda qual é o motivo, às vezes, que até você mesmo não tem tomado a decisão para o lado da verdade. O que está impedindo? Por que você não abraça logo a verdade e vive a verdade de forma plena e real? Sabe, eu e você vivemos em um conflito entre o bem e o mal. E nós, nesse conflito, precisamos tomar a decisão certa do lado da verdade, mas muitas vezes não é fácil, porque esse conflito existe o bem, que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo, mas existe o mal, que é o diabo e seus anjos, que tem trabalhado intensamente para dificultar a decisão das pessoas por lado da verdade pura do Evangelho. Nós queremos conversar hoje para que você entenda isso. Olha só, vamos aqui no livro de João, no capítulo 14, o próprio Jesus disse, 14, verso 30, ele diz assim, 14, verso 30, disse Jesus, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Olha só, então Jesus disse que já não falei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem de mim. Quando ele fala desse príncipe aqui, Jesus está falando do diabo. O príncipe desse mundo é o diabo e que nada ele tem de Jesus. Ele é contrário a Jesus. Aí, capítulo 16, verso 11, diz assim, a partir do verso 8, Jesus diz que o Espírito Santo vem para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vem trazendo cada uma dessas especificações, o que é o pecado. Aí Jesus diz no verso 11, e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz, e do juízo, ele diz aqui, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então o príncipe desse mundo é o diabo e já está julgado. Por quê? Porque ele não aceitou a Jesus, não aceitou a salvação que Jesus estava oferecendo também para o diabo. Jesus ofereceu a salvação para o diabo desde quando ele se rebelou no céu, mas ele foi rebelde o tempo todo. Ele enganou os anjos que viviam no céu puro. Ele conseguiu, com as suas estratégias do mal, enganar anjos que viviam na relação com Deus. O diabo, esse príncipe do mundo, esse príncipe do mal, enganou a Adão e a Eva, que eram seres puros, que tinham saído da mão de Deus sem vestígio nenhum do pecado. Então, quando nós observamos isso, eu e você precisamos compreender que nós vivemos num conflito onde o diabo é a quarta mente mais inteligente aqui do planeta Terra, e ele faz de tudo para que eu e você não abracemos a verdade. Portanto, nós precisamos quebrar, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, quebrar esse encanto do mal e agarrar-nos, abraçar a verdade em Jesus. Nós precisamos disso. Agora, nós precisamos ter essa consciência que nós vivemos nesse conflito, e esse príncipe do mundo, que é o diabo, que nada tem em Jesus, que já foi julgado, ou seja, já foi condenado quando Jesus morreu na cruz, acabou a sua oportunidade porque ele rejeitou a salvação em Cristo. Agora, diante disso aqui, nós precisamos ter essa consciência pela palavra de Deus e a cada dia nos afastar do mal, a cada dia voltarmos para Jesus e tomarmos decisões ao lado da verdade. Sabe, não é fácil, é um conflito, é um desafio, mas você precisa começar a pensar: essa é a verdade da palavra de Deus? Senhor Jesus,
Santo e bom Espírito, que é Deus, me ajude. É o Senhor, Santo e bom Espírito, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero me abraçar, eu quero abraçar essa verdade, eu quero viver essa verdade, porque eu quero ser liberto do mal, desse encanto, desse príncipe do mal que tem enganado as pessoas. Aí o apóstolo Paulo ainda traz de forma brilhante aqui em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, olha só, capítulo 4, a partir do verso 3 e o verso 4, diz assim a palavra de Deus, olha para a gente entender. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Agora o verso 4, mas nós, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pronto, tem o Deus, Paulo diz que o Deus desse século, que é o diabo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeçam a luz do evangelho em Cristo Jesus. Queridos, é esse o motivo pelo qual muitas pessoas que são inteligentes, sabe, tem uma capacidade intelectual incrível, mas quando chega diante da palavra de Deus, elas ficam cegas, elas não conseguem enxergar verdades claras da palavra de Deus. Por quê? Porque por trás de todo esse conflito está o Deus desse século, o diabo cegando o entendimento das pessoas. Aí as pessoas ficam como em uma miragem, como em um engano completo, como se fosse vivendo algo que ele, sabe, não consegue compreender. É a verdade do evangelho que nos liberta, porque o evangelho são as boas notícias em Cristo. Evangelho é salvação por meio de Cristo, e eu e você precisamos nos apegar a isso. Então, pense um pouquinho agora com relação à sua vida, você que ouve essa mensagem, você que tem a cada dia nos acompanhado, tem percebido muitas verdades que nós estamos trazendo aqui para você. Você tem agarrado-se a essas verdades do evangelho? Ou você está com dúvida, tem ficado preso aos conceitos do mundo, aos seus desejos, aos seus prazeres? Se você está vivendo os seus desejos, os seus prazeres, o que o mundo oferece, nada mais é do que o encanto do príncipe desse mundo, do diabo. Esse que é o Deus desse século, desse mundo, tem cegado o entendimento das pessoas para que a luz do evangelho não resplandeça na sua vida. Mas agora, em nome de Jesus, você precisa quebrar esse encanto. Você precisa tomar a decisão de viver a verdade e abandonar completamente esses conceitos do mundo que tem enganado mais muita gente. Jesus quer salvar a mim e a você pela a verdade do evangelho, que são as boas notícias em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos tomar a decisão acertada, corajosa, ao lado da verdade. Não dá para ficar aí simplesmente achando, não, isso é a verdade, mas agora não, tem que ser depois. Não, tem que ser o mais rápido. Em nome de Jesus, quebre esse encanto desse Deus, desse século, que é o diabo, que está enganando, está cegando o entendimento das pessoas, e as pessoas não têm se dado conta, mas Deus, com a presença do Espírito Santo, quer fazer com que você se liberte disso. E aí Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nos liberta é Jesus. Sabe, o pecado, o próprio Jesus diz que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E aí o mundo tem escravizado as pessoas. O príncipe desse mundo, o diabo, tem cegado o entendimento das pessoas e tem levado as pessoas a se tornarem escravas dos seus desejos, dos conceitos do mundo, dos prazeres. E aí Jesus pode libertar, é unicamente por meio do Espírito Santo, trazendo os méritos de Jesus, que pode nos libertar. E aí Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer libertar a mim e a você desse engano, desse conceito mundano que tem o diabo trazido para os filhos de Deus. Então é a sua oportunidade de tomar a decisão ao lado da verdade, ao lado do evangelho.
Ligue-se a isso e Jesus vai te libertar e Jesus vai trazer a iluminação do Evangelho para a salvação sua, minha e de nossa família. Que Deus te abençoe e vamos orar agora confiando na libertação por meio de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos agora a libertação por meio de Ti, das Tuas verdades do Evangelho, para que o encanto do mal possa ser expulso das nossas vidas. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.